Se você tem entre 20 e 30 anos e sente que está ficando para trás, deixa eu te dizer uma coisa. Ninguém recebeu um manual da vida, mas todo mundo age como se você já devesse ter tudo resolvido. Aos 18 você precisa saber o que quer, aos 22 já deve estar formado, aos 25 ganhando bem, aos 30 com casa, carro, carreira, família e uma foto bonita no Instagram para provar que venceu. Você começa a achar que o problema é você, mas talvez o problema nunca tenha sido o seu ritmo. Talvez você só tenha acreditado numa regra que não existe. Você não está atrasado. Você não perdeu a corrida. E sinceramente, talvez nem exista corrida nenhuma, amigo. A gente vive comparando a nossa vida com a vida dos outros. Você entra nas redes sociais e vê alguém da sua idade comprando uma casa, outro viajando. Aí tem outro abrindo uma empresa, outro casando, outro ganhando dinheiro. Aí você para e olha para sua própria vida e pensa: o que eu estou fazendo de errado? Só que tem um detalhe que a gente acaba esquecendo. Você está comparando o seu processo com o resultado de outra pessoa. Você vê a foto da pessoa viajando, mas não vê as dívidas. Vê o carro novo, mas não vê as parcelas. Vê o sucesso, mas não vê os anos de fracasso que vieram antes. E aí você olha para sua vida real com boleto, dúvida, medo, erro e insegurança. E compara tudo isso com a versão editada da vida de outra pessoa. É claro que você vai se sentir atrasado. Desde pequeno a gente recebe uma espécie de roteiro pronto para a vida, que nos diz que devemos estudar, se formar, arrumar um bom emprego, comprar uma casa, encontrar alguém, se casar, ter filhos e pronto. Aí sim você venceu. Mas na vida real não é assim que funciona. Os filmes fazem parecer que funciona. O personagem começa completamente perdido e em 2 horas encontra o amor da vida, consegue o emprego dos sonhos, derrota o inimigo, resolve os problemas da família e termina o filme olhando para o horizonte com uma música emocionante tocando a fundo. Aí você pensa: bom, e a minha vida? Por que eu continuo sem saber o que estou fazendo? A resposta talvez seja simples, amigo. Porque você está vivendo a vida real. E a vida real leva bem mais que 2 horas. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo, e conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. Todos nós precisamos entender algo que é muito importante. Que a sabedoria, a experiência e a maturidade leva tempo. Você não pode ter 22 anos e esperar ter a mesma visão de mundo de alguém que já viveu 50 anos. Você não pode exigir de si mesmo respostas para problemas que você ainda nem teve tempo de viver. É como você querer saber nadar sem nunca ter entrado na água. Você pode assistir 1000 vídeos, pode ouvir conselhos, pode estudar, mas em algum momento você vai precisar entrar na água. Vai engolir a água, vai se desesperar, vai aprender. E depois de um tempo vai perceber que aquilo que parecia impossível no começo já não parece tão assustador. A vida é assim. Você aprende errando, aprende perdendo, aprende tomando decisões ruins, aprende depois de se arrepender.
E principalmente, aprende quando percebe que sobreviveu a coisas que você achava que não conseguiria suportar. Quando você é jovem, qualquer problema parece o fim do mundo. Você termina um relacionamento e pensa que nunca mais vai encontrar alguém. Perde o emprego e pensa que sua vida acabou. Uma oportunidade dá errado e você pensa que nunca mais vai conseguir nada. Mas muitas vezes você não está vendo a situação como ela realmente é. Você está vendo a situação através da pouca experiência que possui naquele momento. Eu vou dar um exemplo simples. Uma criança que está aprendendo a andar, ela cai no chão e começa a chorar como se o mundo tivesse acabado. Para ela, aquela queda é a pior coisa que já aconteceu. Ela ainda não sabe que vai levantar. Ela ainda não sabe que vai tentar de novo. Ela não sabe que vai cair outras vezes e, de certa forma, nós fazemos a mesma coisa. E sabe qual é a diferença? Quando somos adultos, usamos palavras mais sofisticadas para entrar em pânico. Você perde o emprego e acha que sua carreira acabou. Termina um relacionamento e acha que nunca mais vai amar. Comete um erro e começa a acreditar que aquele erro define quem você é. Mas não define. Você perdeu um emprego, mas você não perdeu a capacidade de trabalhar. Você terminou um relacionamento, mas não perdeu a capacidade de amar. Fracassou em alguma coisa, você não se tornou um fracasso. E talvez você precise parar de carregar problemas que ainda nem existem. Você tem 25 anos e está preocupado com problemas que só vão aparecer quando tiver 50. Ou você tem 30 e acha que deveria ter a maturidade de alguém que viveu o dobro da sua vida. Se você tem 26 anos, permita-se ter 26 anos. Você não precisa fingir que tem 56. Você não precisa ter todas as respostas. Você não precisa saber exatamente onde vai estar daqui a 10 anos. Porque se tem algo nessa vida que ensina, é que você pode fazer planos hoje e amanhã, e a vida simplesmente olhar para os seus planos e dizer: muito bonito, agora vamos mudar a rota. E é justamente por isso que você ainda está em construção. Uma espada não fica forte porque foi colocada no fogo uma única vez. Ela precisa passar pelo fogo. Ela precisa ser martelada, ser resfriada, voltar para o fogo e ser martelada novamente. E esse processo é desconfortável. Parece que você está sendo destruído, mas na verdade você está sendo apenas forjado. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez você esteja olhando para a vida e pensando que nada está dando certo, mas na verdade você ainda está sendo preparado. Isso não significa que você deve ficar parado esperando a vida resolver tudo. Você precisa agir. Você precisa tentar, trabalhar, aprender. Você precisa tomar decisões. Você precisa sair da cama. Mas também você precisa entender que não vai se tornar a versão final de si mesmo amanhã. Coloque na cabeça. Você ainda vai errar. Vai mudar de ideia. Vai tomar decisões ruins. Vai se arrepender. Vai descobrir que algumas coisas que você queria tanto nem eram tão importantes assim. E isso não significa que você está perdido. Significa que você está vivendo o processo. Então pare de transformar sua vida em uma competição. Você não precisa estar no mesmo lugar que alguém da sua idade. Algumas pessoas começam mais cedo, outras demoram mais. Algumas descobrem o que querem aos 18. Outras aos 30, outras aos 40 anos. E tem algumas pessoas que passam a vida inteira mudando de direção. E talvez esteja tudo bem. A vida não é uma corrida em que todo mundo precisa chegar ao mesmo lugar ao mesmo tempo. O problema é que você está olhando para os outros e esquecendo de olhar para trás. Olhe para quem você era há 5 anos. Talvez você ainda não esteja onde gostaria. Mas será que você é a mesma pessoa? Você ainda pensa da mesma forma? Ainda aceita as mesmas coisas? Ainda comete os mesmos erros? Talvez você esteja muito mais longe do que imagina.
Só que você está tão concentrado no lugar onde quer chegar que não conseguiu enxergar o caminho que já percorreu. Então, se você tem 20, 25 ou 30 anos e se sente que está atrasado, respira. Você não está atrasado. Você não perdeu a corrida. Talvez você só esteja tentando correr uma corrida que nunca foi sua. Você não precisa ter tudo resolvido agora. Você só precisa continuar. Porque a vida não é sobre chegar rapidamente a um destino. É sobre se tornar, aos poucos, a pessoa capaz de viver aquilo que você deseja. E isso, meu caro, leva tempo. Muito tempo. Não desista de você só porque ainda não chegou onde queria. Não transforme uma fase difícil em uma sentença sobre o resto da sua vida. Talvez o emprego que você perdeu seja o começo de uma mudança. Talvez o relacionamento que você terminou tenha te ensinado algo que precisava aprender. Talvez o fracasso que hoje te envergonha seja daqui a alguns anos a história que vai mudar a sua vida. E você vai poder dizer que ainda bem que isso aconteceu. Você não está atrasado. Você está vivendo. Está aprendendo. Está errando. Está crescendo. E mesmo que você ainda não consiga enxergar, cada experiência está colocando alguma coisa dentro de você. Não desista. Continua. A jornada não é uma corrida. E talvez você esteja tão preocupado em chegar logo ao destino que está esquecendo de aprender tudo o que o caminho está tentando te ensinar. Porque, no fim das contas, talvez ninguém tenha realmente tudo resolvido. Algumas pessoas só aprenderam a parecer que têm. E lembre-se, você não está atrasado quanto pensa. Você só está vivendo uma história que ainda não terminou. E se você gosta desse tipo de reflexão, se inscreve aí no canal. Aqui a gente vai falar sobre histórias, acontecimentos, comportamentos, sociedade, passado, presente e tudo aquilo que faz a gente parar por alguns minutos e pensar sobre a própria vida.